Então, pessoal, boa noite. Essa é mais uma aula do nosso curso online sobre os hexagramas e hoje nós vamos ver o hexagrama 2 na ordem de Fouché e o hexagrama bi, união, né? Nós vamos seguir esse mesmo percurso que eu já anunciei nas aulas anteriores, né? Um primeiro contato com o desenho do hexagrama e o seu nome, uma análise do caractere chinês antigo que dá esse nome, os textos da dinastia Zhou que eu traduzi, um resumo do Confúcio, e depois uma parte que eu faço comentários um pouco mais direcionados para a lida, né, oracular com o hexagrama, né? Então aqui nós vemos no alto à esquerda o desenho do hexagrama, né, a água acima e a terra embaixo. O valor numérico é 2 porque só tem uma linha Yan na segunda posição da ordem numerológica. Na ordem do rei Wen é o número 8. Esse caractere aqui, né, que parece dois L's cortados, é o nome dele em chinês. E essa expressão em chinês foi traduzida como união pelo Alfred Huang e pelo Mestre Gu e como manter-se unido pelo Wilhelm, né? Aqui nós vemos do alto de preto esse mesmo caractere, mas no desenho da escrita sigilar, né, da escrita dos selos chineses, né? E vendo na escrita sigilar, fica mais evidente a composição do caractere como sendo formado por duas pessoas, né? O caractere Ren, que está aqui no meu texto, né? Então, é uma pessoa do lado da outra. Então, é uma união de pessoas. Nós temos basicamente essa ideia de estar próximo, de estar unido, de estar associado, né? O Alfred Huang explica que esse caractere nomeava uma unidade de registro dos lares, né? Então, a cada 5 lares nós temos um bi, né? Como se fosse uma unidade de vizinhança, um pequeno bairro, uma aldeia, né? As duas pessoas estão voltadas para o mesmo lado, né? E esse lado é a esquerda delas, não a nossa, seria a nossa direita de quem lê. E o mestre Wu enfatiza que essa ideia de olhar para a esquerda é olhar na direção do coração, né? Uma união pelo coração. O significado do termo, né, em chinês é lado a lado, paralelo, unir, comparar, e os seus substantivos associados, né? Então nós temos essa questão na escrita do chinês, é que um mesmo caractere significa significa o substantivo, o adjetivo e o verbo ao mesmo tempo, né? Bom, aí aqui nós vamos de novo fazer essa primeira revisão, né? Então nós estamos na primeira linha dos 64 organizados no formato quadrado. Então essa é uma linha formada por 8 hexagramas que tem o trigrama Kun, né? O trigrama terra, na parte inferior. E no caso, esse é o número 2 por causa da soma numerológica das linhas Yan. Nós temos então a água corrente como um rio que flui sobre uma planície, né? E essa ideia que a água se acumula onde a terra é mais receptiva, né? Então a ideia de as pessoas que se reúnem, e isso é uma metáfora política, né? Porque não por acaso a quinta linha é uma linha Yan e ela ocupa a posição do rei. Então tem essa ideia do governante reto, governante sábio, que distribui recursos, né? Então, o povo é representado aqui pela terra, né? A multidão é o trigrama Kun, e acima nós temos um rio correndo sobre uma planície, sobre a terra, né? Então nós temos basicamente aqui três. Deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês, porque nos constituintes nós temos água e terra, e nos nucleares nós temos montanha e terra, ou seja, o hexagrama nuclear é o hexagrama, aquele desgaste, né, traduzido como desintegração, em geral pelos autores, que tinha aquela lição política, quem está em cima precisa saber nutrir quem nos apoia desde baixo, né? Então essa é uma lição para o líder, né, para o governante.
E aqui nós vamos ver esses três, então, revisar os três trigramas, né? Então, o trigrama Kan, ou perigo, é água. Na família é o filho do meio, na teoria dos 5 movimentos ele é água. E do ponto de vista dos atributos simbólicos, nós temos o perigo, o abismo, a chuva, né? Toda a água corrente, um porco, a lua, no corpo humano, os ouvidos e rins, das criações, né, dos instrumentos, objetos, ferramentas humanas, o arco e a roda, e também esse sentido de emboscada, né, de um yang, de uma ação yang que está escondida e nos pega de surpresa. Aqui eu anotei, além disso, dessas explicações que são de Confúcio, né, a associação do trigrama Kan com saber ouvir, com a adaptabilidade da água, com a profundeza, isso tudo elucida mais adiante a associação do trigrama água com a sabedoria, que é a virtude celestial do movimento água na teoria dos 5 movimentos e na teoria das 5 virtudes celestiais. Depois nós temos o trigrama Kuhn, receptivo que corresponde à Terra, na família mãe, nos 5 movimentos, o aspecto yin da Terra. Nas associações de Confúcio, né, nos seus atributos simbólicos, receptividade, repouso, maleabilidade, o seu animal, a vaca, no corpo humano, a barriga, né, o ventre, e das criações humanas, os tecidos, né, maleáveis, macios, um caldeirão, que serve para cozinhar, para nutrir, e uma carroça, porque tem essa associação de algo quadrado que contém, que transporta. E existe uma associação mais ética, então, do trigrama Kuhn, com a devoção e a estabilidade. E isso explica por que há uma associação da Terra com a virtude celestial da confiança, que representa também confiabilidade. Por fim, o trigrama Gan, quietude é a montanha, na família o filho mais jovem, nos 5 movimentos o aspecto Yang da Terra. Os seus atributos simbólicos são quietude, obstinação, estabilidade, a contemplação, né, pela visão privilegiada do alto da montanha. Seus animais são o cão e o rato. Na natureza também as rochas, pedras, montanhas, por motivos óbvios. Nas criações humanas, a porta. No corpo humano, as mãos. Um personagem que é o vigia, né, o que guarda as portas. E, pela própria natureza das montanhas, também esse trigrama representa os obstáculos. E aqui nós temos o hexagrama montado e as imagens no mundo natural, social e a imagem psicológica. Então, no mundo natural, nós temos a água fluindo sobre a terra e o movimento natural da água que flui é convergir para baixo. Os rios se unem uns aos outros, né? A água nasce no alto e flui para baixo, né? Por isso, Lao Tse diz que, né, a bondade superior, né, a bondade suprema, é como a água. Nasce nos lugares altos e frequenta os lugares baixos que os outros seres desprezam, né? Então nós temos esse movimento natural do rio, que é de fluir da montanha para o mar. E essa qualidade, né? A água umidifica a terra e graças a essa ação da presença de água, a terra pode ser fértil. Por outro lado, a terra sustenta a água, né? Nesse sentido de que dá forma, um contorno, um container, um recipiente, né? E apoia e conduz e direciona esse fluxo, né? Na teoria dos 5 movimentos, o movimento terra controla o movimento água, justamente dando contorno. Do contrário, a água se espalha e inunda tudo, né? Preenche tudo. Do ponto de vista social, esse hexagrama dá essa ideia de aproximação, de intimidade, de companheirismo, de união, de apoio mútuo, né? Essa ideia de unir forças por um objetivo comum. Na interpretação do mestre Wu, nós temos a ênfase na união duradoura pelo coração, mas na interpretação de Schlumberger, que é um comentarista francês, ele considera essa união temporária porque ela é motivada por objetivos claros e necessários. Então as pessoas estão juntas enquanto elas estão cumprindo essa tarefa ou buscando esse objetivo, né? Como eu disse a vocês antes, né, na explicação dos trigramas, a virtude celestial da água é a sabedoria e a da terra é a confiança. Por isso vai haver a associação, a imagem, né, social relacionada a esse trigrama de um governante sábio e de um povo leal, um povo confiável. Do ponto de vista psicológico, nós temos a ideia da dinâmica saudável dos relacionamentos na psique, né? Essa compreensão da interdependência, da complementaridade com os outros
e da alternância de papéis, né? Quando a gente se relaciona, a gente não está sempre na liderança. Às vezes a gente lidera, às vezes a gente segue. Essa é a explicação do Edgar Cantelli, né? Que é um discípulo do mestre Liu Tingyi, que escreveu um livro sobre Xing Psicologia. Nós temos também uma outra coisa, né? O mistério fora, né? Kan, essa associação com o abismo, e o aprendizado dentro, né? O aprendizado é representado pela Terra, né? E o pensamento, a nossa capacidade de digerir a informação, de processar, de acumular experiência. E o Alfred Huang interpreta, diferente do que nós dissemos aqui, essa água como a mente agitada. Só para somar mais uma associação. E aqui nós temos a estrutura do hexagrama para a gente lembrar, né, assim, essas associações com as posições. Quando nós estamos falando do texto das linhas, nós contamos de baixo para cima, da linha inicial à linha superior. Quando nós estamos falando do valor numerológico das linhas, nós contamos de cima para baixo. Então, isso para evitar a confusão sobre as posições. Então, agora, como nós vamos entrar nos textos, né, do Rei Wen do Tizou, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha se conta de baixo para cima. E existe esse sentido de uma progressão. O começo está embaixo e o fim está no alto. Existe essa ideia de uma pirâmide social, da hierarquia da sociedade, de baixo para cima, e existe também a ideia de um desenvolvimento não só da situação, mas um desenvolvimento subjetivo, desenvolvimento da nossa maturidade diante da situação, que também é representada aqui. Por outro lado, do ponto de vista da própria estrutura específica desse hexagrama, do ponto de vista da correção ou da retidão, nós temos no trigrama inferior só uma linha correta, ou com retidão, que é a linha central, as outras duas não têm retidão. E no trigrama superior nós temos todas as linhas com retidão, e a quinta linha, obviamente, é central, porque não tem nenhuma outra linha além dela e da segunda que tem esse atributo, ocupa essa posição. A linha 5 é central, correta, e a única linha Yan do hexagrama. Portanto, ela é a linha governante desse hexagrama. Agora nós vamos ver os versos, né? Então, o verso aqui tem algumas frases, né? Primeiro ele diz união, boa fortuna, e depois ele faz uma afirmação um pouco mais enigmática, né? Examine o oráculo, sublime fidelidade contínua. Depois ele diz nenhuma culpa, e depois ele tem um conselho sobre o timing, né? Sobre o momento de agir. Inquietos chegam logo, atrasados, infortúnio. Então, antes de prosseguir com as traduções e com mais comentários da minha parte, esse hexagrama é basicamente favorável. É o momento certo para estabelecer relações de proximidade e cooperação, o momento certo para se unir. Mas ele contém duas advertências, né? Mantenha-se fiel aos seus princípios quando você se une, usando discernimento sobre com quem você deveria se unir, e não perca tempo quanto ao momento certo para se unir, porque tem um momento em que as relações estão se formando, e se você perde esse momento, é tarde demais, você não consegue mais entrar no grupo, né? O Mestre Bu traduz o segundo verso como duas virtudes do Xing, né? No lugar dele traduzir, aqui no segundo verso, no lugar dele traduzir esse Yuan Zhongjian como eu fiz aqui, ele traduz como princípio o caractere Yuan e o caractere Jian como retidão. E na tradução dele nós vemos uma outra pontuação, mas eu segui a pontuação da edição de Harvard. Quando tem uma interpretação diferente sobre esses conselhos finais, que ele entende que os inquietos e os atrasados são os que podem causar infortúnio, não só os atrasados que sofrem infortúnio. Então, para vocês terem sempre em mente essa questão de que os versos contêm uma informação que é nebulosa, que depende do nosso estudo e intuição para a gente entender, e os próprios tradutores e comentaristas não têm uma visão consensual sobre o significado. Vamos ler e comparar as três traduções. Na versão de Wilhelm, o verso da decisão diz o seguinte:
Manter-se unido traz boa fortuna. Indague ao oráculo mais uma vez se você possui elevação, constância e perseverança. Então não há culpa. Os inseguros gradualmente se aproximam. Aquele que chega tarde demais encontra o infortúnio. Antes de prosseguir, vocês acabaram de ver o texto em chinês. Ele tem muito menos palavras. A tradução do Wilhelm é bastante explicativa e interpretativa para além do que diz o texto. Agora vejamos a tradução do Alfred Huang. Buscando a união, boa fortuna, examine a adivinhação. Sublimemente perseverante, persistente e reto. Nenhuma culpa. Facções agitadas a caminho, atrasar-se, infortúnio. Depois, a versão do Mestre Wu e da Márcia de Souza. União, boa fortuna, oráculo antigo, princípio e constante retidão. Nenhuma culpa. Aproxima-se, chega atrasado, infortúnio. Bom, agora vamos aos meus comentários, né? Então, esse primeiro verso ele é formado por 2 caracteres. O nome do hexagrama, Bi, que como a gente viu antes, nesse sentido de alinhar-se, associar-se, colaborar, concordar, unir-se, justapor, e Di, que é o que normalmente está se traduzindo aqui como boa fortuna, que indica justamente todas essas condições, algo auspicioso, sorte, propício, afortunado, boa sorte, boa fortuna. Então, o primeiro contato que a gente tem com o verso da decisão é o contexto da união, é um contexto afortunado. O segundo verso é mais complexo, né? Porque esse yuan shi pode ser interpretado de várias maneiras. Esse primeiro caractere yuan ele significa a nascente de um rio, mas também significa rastrear até a origem. Por isso que o mestre Wu traduziu o yuan shi como oráculo antigo. Shi refere-se à adivinhação com as varetas de milefólio, né? Daquilo é milefólio. O caractere você vê 2 pessoas ajoelhadas, né? Debaixo de um teto, né? Uma consulta oracular acontecendo naquele desenho. O Alfred Wang afirma que a expressão examinar o oráculo, que essa expressão, né, Yuan Shi, significa examinar o oráculo, e ele discorda da interpretação do Richard Wilhelm, que recomenda consultar novamente o oráculo. Aqui, em chinês, de fato, não tem nenhum caractere que sugira repetição, né? Mestre Wu interpreta a expressão no sentido de ser um augúrio primordial, né? Então, eles tomam o yuan como essa ideia de origem, de original, né? Eu traduzi a expressão seguinte como sublime fidelidade contínua, né? Como nós vimos, esse caractere yuan aqui, que parece um símbolo matemático aqui embaixo, ele em geral se traduz por origem, original, né? O mesmo de yuan qi, né? Para quem estuda medicina. Mas ele também tem um sentido de algo de primordial importância, da maior importância. Por isso se traduz como sublime ou supremo, sucesso, fidelidade, dependendo da forma oracular, né? Yong é duradouro, persistente, contínuo, e Jen é uma concha de adivinhação, né? Mas ele tem esse sentido de lealdade, firmeza de caráter. Eu traduzi ao longo do I Ching o caractere Jen. O mestre Wu traduziu como retidão, os outros às vezes como perseverança, eu traduzi como fidelidade. Mas eu poderia ter traduzido como firmeza ou firmeza de caráter também, né? E aí qual é o ponto? Se você possui uma sublime fidelidade contínua, uma firmeza de caráter que não se abala, assim é possível unir-se às pessoas e por isso não há nenhuma culpa, porque a gente não comete erros, né? Basicamente é esse o recado. Depois continua, né? Buning Fanlai permite várias leituras, né? Inquieto é uma tradução fiel de Buning. Esse caractere Fan, ele é um quadrado, significa cantos ou direções, né? Ele também tem a conotação de uma pessoa honesta e equânime, porque ela tem os lados iguais, como quadrado. Mas também pode ter o sentido oposto de parcialidade, de tomar um lado, como o Huang traduziu, né? Mas também fan pode ser usado como um advérbio de tempo. Nesse caso, refere-se a algo que está ocorrendo agora ou acaba de ocorrer, né? Por isso eu traduzi como os inquietos chegam logo,
porque lai é o verbo vir ou chegar. E o verso final indica infortúnio para quem chega atrasado, né? Ou fu. Quem chega atrasado não consegue se unir, porque perde o momento em que as relações estão se formando, né? Hou é o caractere que indica a posição posterior no espaço, indica depois no tempo, né? Então, hou fu são as pessoas, né? No caso, é um caractere masculino, falam de homens que chegam depois, né? Por isso eu traduzi como atrasados. Bom, agora nós vamos ao texto das linhas, né? Os textos do Duque de Zhou, e vamos ler primeiro a minha tradução e depois vamos ver as traduções dos nossos autores de referência. 6 na inicial, com confiança na união, nenhuma culpa, com confiança no jarro cheio, finalmente chegam com boa fortuna. 6 na segunda, união desde dentro, fidelidade e boa fortuna. 6 na terceira, união com a pessoa errada. 6 na quarta, união fora, fidelidade e boa fortuna. 9 na quinta, união evidente. O rei usa 3 perseguidores, deixa escapar os animais à frente, não advirta os cidadãos, boa fortuna. 6 na superior, união sem cabeça, infortúnio. Então essas são as linhas. Vou deixar vocês darem uma lida rapidinho, se quiserem conferir ainda algum dos versos, depois a gente vai voltar neles. Aqui nós temos as traduções e eu vou ler para vocês linha por linha, né? Então, 6 na primeira posição, segundo Wilhelm, significa: mantenha-se solidário a ele com sinceridade e lealdade. Não há culpa nisso. A verdade é como um cântaro de barro cheio, assim ao final a boa fortuna vem de fora. Muitas palavras, né? Na versão do Alfred Huang, com sinceridade e verdade, buscando a união. Nenhuma culpa, seja sincero e verdadeiro, como uma bilha de barro que está cheia. No fim, há alguma coisa. Boa fortuna. Na versão do Mestre Wu, união com sinceridade, nenhuma culpa, sinceridade com um cântaro cheio, finalmente os outros virão, boa fortuna. 6 na segunda posição significa, segundo Wilhelm, mantenha-se unido a ele interiormente, a perseverança traz boa fortuna. Na versão de Huang, buscando a união desde dentro, perseverança e retidão, boa fortuna. E na versão do Mestre Wu, a união tem origem no interior, retidão, boa fortuna. 6 na terceira posição significa, para Wilhelm, você une-se às pessoas erradas. Na versão de Huang, buscando união com as pessoas erradas. Na versão do Mestre Wu, unindo-se à pessoa inadequada. Quarta linha. 6 na quarta posição significa, para Wilhelm, mantenha-se unido a ele também exteriormente. A perseverança traz boa fortuna. 6 na quarta posição, segundo Huang, de fora buscando a união, perseverança e retidão, boa fortuna. E segundo o Mestre Wu, unindo-se ao exterior, retidão traz boa fortuna. 9 na quinta posição significa, para Wilhelm, manifestação de solidariedade. Durante a caça, o rei usa batedores somente em 3 lados e renuncia à caça que foge pela frente. Os cidadãos não precisam ser advertidos. Boa fortuna. Reparem mais uma vez na tradução excessivamente explicativa. Na versão de Huang, um exemplo de busca de união. O rei dirige a caça para os 3 lados, perde as que correm à frente. Os cidadãos não precisam ser advertidos. Boa fortuna. Na versão do Mestre Wu, união com visibilidade. O rei usa batedores pelos 3 lados, renunciando à caça que foge pela frente. Os cidadãos não precisam ficar em alerta. Boa fortuna. 6 na sexta posição significa, para Wilhelm, ele não encontra uma cabeça para manter-se unido, infortúnio. Na versão de Huang, buscando a união, os que não deram o primeiro passo, infortúnio. Na versão do Mestre Wu, união sem liderança, infortúnio. Vamos aos meus comentários. Então,
Cada linha expressa um tipo ou momento da união. Na primeira linha, a união está começando graças à generosidade e hospitalidade representada pelo jarro cheio. Yin Fo é um cântaro, uma ânfora, um jarro de barro antigo, largo, com alças e gargalho estreito, utilizado para armazenar e servir líquidos. Na segunda linha, a união é desde dentro ou dentro de si. Zunei, o caractere Z que está aqui, é o mesmo que se usa para falar de si mesmo, né? Essa união é desde dentro porque ela se corresponde com a quinta. Ambas as linhas são linhas internas, centrais dos trigramas. E existe nessa união fidelidade, né? Firmeza de caráter, lealdade e boa fortuna. Por isso, nas traduções do Mestre Wu e de Alfred Huang, se fala de uma união a partir do coração. Mas o coração não está explicitamente escrito nos caracteres, ele está suposto porque o centro é o lugar do coração. E porque as linhas têm relações de correspondência e ambas são centrais e corretas. Na terceira linha, o caractere fei descreve um bandido ou pessoa imprestável. A terceira linha é uma linha que escolhe mal, devido à sua natureza impulsiva. Lembra que a linha 3 é a apressadinha, somada à falta de relação de correspondência com a sexta linha e a relação de solidariedade com outras linhas inferiores, obscuras. Então, aqui, nesse contexto, as linhas outras linhas elas simbolizam más influências, né? Pessoas inadequadas com as quais a gente se associa. Na quarta linha, o caractere fora, y, ou exterior, refere-se ao fato que é a primeira linha do trigrama externo, o trigrama kan, não se corresponde com a primeira nem se solidariza com as linhas inferiores, mas há uma atração pelo 9 na quinta, o rei sábio acima. Por isso tem uma união com o exterior, então ela está se movendo para fora. Na quinta linha, o caractere xian significa evidente, manifesto, aparente, visível, e os verbos correspondentes. A expressão san tu refere-se a galopar, perseguindo e afugentando a caça em 3 direções, mas deixando a quarta direção livre para que alguns animais fujam. Então, isso é um método, né, uma técnica de caçada real. Né? A gente tem que lembrar essas nobrezas da antiguidade, também na Idade Média e no início da Idade Moderna europeia, né, até a queda do Antigo Regime também, não só na China, né? A caça era um passatempo dos nobres, né, das aristocracias guerreiras. E aqui, no caso, essa expressão santu é uma expressão que descreve um método do rei caçar, que tem batedores afugentando os animais em 3 direções, mas uma direção fica livre para que os animais possam fugir, né? E esse caractere xi significa que ele desconsidera ou deixa escapar os animais à frente. Porque aqui, né, nós temos esse verso final, né? Tim é caça, tá? A sexta linha, a última linha, linha superior, não se qualifica para liderar, segundo a interpretação do Alfred Huang, e não se vincula ao governante, a quinta linha, que é forte, central e correta, que lidera as outras 4 linhas. Por isso que ele está sem cabeça. Ele está no alto, que é a posição da cabeça, não é o líder, ignora a liderança e fica sozinho. Então, essa linha é atrasada, é a que chega tarde demais para se unir ao grupo. Então, ela fica de fora e, por isso, ela tem o infortúnio. Agora, nós vamos aos comentários do Confúcio. Né? Nós vamos ler as 3 traduções da grande e da pequena imagem, depois nós vamos ler uns comentários, eu vou ler uns comentários meus, que se baseiam nos comentários do Confúcio. Então, na versão do Richard Wilhelm, a grande imagem diz o seguinte: sobre a terra, a água, a imagem de manter-se unido. Assim, os reis da antiguidade concediam direitos feudais sobre os diferentes estados e mantinham relações amistosas com os senhores feudais. Na versão de Alfred Huang, a água sobre a terra, fluem juntas, uma imagem de união. Assim, o antigo rei estabeleceu miríades de estados e manteve um relacionamento amistoso com os senhores feudais. Na versão do Mestre Wu, água sobre terra, união, os antigos reis construíram os 10.000 reinos, aproximando os senhores feudais.
Pequena imagem, nós temos os comentários de Confúcio aos textos da linha do Duque de Zhou. Nós vamos ler uma por uma. O comentário à primeira linha, a versão de Wilhelm. O 6 ao início do manter-se unido encontra a boa fortuna proveniente de outro lugar. Na versão de Huang, 6 na primeira posição de busca de união encontra uma inesperada boa fortuna. Na versão do Mestre Wu, 6 na posição inicial da união, boa fortuna de ter os outros. Segunda linha. Segundo Wilhelm, mantenha-se unido a ele interiormente, não se perca a si mesmo. Você une-se às pessoas erradas. Isso não seria prejudicial? 6 na primeira posição. Não, já li. Ai, gente, desculpa, eu li a 2 e a 3 do Wilhelm tudo nas toras, né? Então vou fazer a mesma coisa com o Huang aqui. Buscando a união desde dentro, não haverá fracasso. Essa é a segunda linha. E a sua terceira linha, buscando a união com as pessoas erradas, como poderia não ser prejudicial. Na versão do Mestre Wu, a união tem origem no interior, não se perca de si mesmo. E a terceira linha, unindo-se à pessoa inadequada, isso não seria triste? Então aqui o que é que nós temos? Nós temos nessa última linha isso fica evidente, né? Nós temos uma citação, Confúcio repete o verso do Duque de Zhou, e depois ele comenta, isso não seria prejudicial? Como poderia não ser prejudicial? Ou isso não seria triste, né, segundo as traduções? Então, a estrutura da pequena imagem é basicamente isso, é um comentário à linha ou uma citação da linha seguido de um comentário, depende do verso, vai variar. Quarta linha. Mantenha-se unido também a pessoas de valor para, desse modo, seguir aquele que está acima. Esse é o comentário do Confúcio, segundo Wilhelm. Segundo Alfred Huang, de fora, buscando a união, siga o que está acima. E segundo o Mestre Wu, unindo-se ao virtuoso do exterior para seguir seu superior. A quinta linha. A boa fortuna resultante da manifestação de solidariedade é inerente à sua posição correta e central. Descartar os que lhe resistem e aceitar os que vêm a ele, eis o sentido de renunciar à caça que foge pela frente. Os cidadãos não precisam ser advertidos, pois aquele que está acima os centraliza. Quinta linha na versão de Huang, boa fortuna de um exemplo de busca de união, por causa de sua posição central e correta. Descarte os que são contrários, aceite os submissos, perca os que correm à frente. Os cidadãos não precisam ser advertidos, o que está acima os torna centrais e harmoniosos. Quinta linha, na versão do Mestre Wu, boa fortuna da união com visibilidade, porque se posiciona no centro exato, abandonando os que lhe contrariam e tomando os que vêm. Isso é, renunciando à caça que foge pela frente, os cidadãos não precisam ficar em alerta, o superior dirige-se pelo centro. E a sexta linha, da versão de Wilhelm, primeiro a citação. Ele não encontra uma cabeça para manter-se unido, um comentário de Confúcio, por isso também não encontra uma conclusão correta. Na versão de Huang, buscando a união com os que não deram o primeiro passo, comentário de Confúcio, nada pode ser finalizado. Na versão do Mestre Wu, união sem liderança, infortúnio. Comentário de Confúcio não alcança a conclusão. Agora vamos a uma elaboração sobre os comentários de Confúcio. O governante do hexagrama é o 9 na quinta, por ser a única linha Yan e, além disso, ocupar a posição do soberano. Isso eu disse para vocês lá quando a gente viu a questão da retidão das linhas, né? Esse é um hexagrama alegre, porque ele significa ajuda mútua. Esse é um comentário do Confúcio também. A imagem da água sobre a terra e a referência aos reis antigos, que está na grande imagem, decorre do fato de que eles distribuíam as terras aos senhores feudais. A riqueza fluía desde cima, né, desde o rei para os senhores, assim como a água que umedece e fertiliza a terra. Porque aqui, quando a gente olha a estrutura do hexagrama, nós tanto poderíamos ver no trigrama Kan o rio fluindo na planície, como nós também poderíamos ver uma nuvem de chuva e a água caindo sobre a terra. Que, assim,
para essa mensagem da função nutritiva da água, daria na mesma, né? Agora, vamos lá. Os inquietos que chegam, então, isso aqui está no comentário sobre a decisão, né? Então, os inquietos que chegam são as 4 linhas yin que são atraídas pelo 9 na quinta. O atrasado que encontra infortúnio é a 6ª linha, que está acima do governante e corresponde ao final do processo, por isso chega tarde demais, perde a festa, né? É por causa da sua devoção ao atributo da terra, que é simbolizado pelo jarro de barro, que a primeira linha tem sucesso em se unir às outras. A 2ª e a 5ª linha têm uma afinidade natural, que uma é yin e outra é yang, e as duas são centrais, por isso a união vem de dentro e é mantida discretamente. A 3ª linha tem relações de solidariedade apenas com as outras linhas yin, que nesse contexto representam companhias maléficas, por isso o verso dizia união com a pessoa errada. A 4ª linha do ministro é atraída pela linha do soberano acima. Existe uma relação de solidariedade em Yang. Como elas estão próximas, ele pode expressar sua lealdade abertamente. A 5ª linha é o rei, que caça apenas os animais que vêm diretamente em sua direção, que são as 4 linhas inferiores, e não persegue os que fogem, a 6ª linha. Como linha superior do trígono montanha, né? Se a gente olha aqui os trígonos nucleares, então o rei está bem no topo da montanha. Então ele fica imóvel, ele deixa que as pessoas se aproximem, que a caça se aproxime. Por fim, né, a cabeça é o 9 na quinta, o governante do hexagrama que congrega as outras linhas. Aliás, cabeça é uma expressão que tem também o sentido, não só em português, mas em chinês, de líder, né? Como a 6ª linha está acima, ele fica sem cabeça para seguir, porque ela não quer seguir a cabeça da 5ª. E por ser a linha mais alta e externa do trigrama Kan, isso significa o auge do perigo. E, portanto, ele encontra o infortúnio. Certo? Agora alguns comentários referentes à prática oracular e depois nós vamos abrir para conversar. Esse hexagrama descreve o momento de estabelecer relações de proximidade e cooperação, como eu já disse a vocês, e daí essa imagem da água que flui para baixo e converge, né? Os rios estão fluindo, eles vão se encontrando, né? Os afluentes entram no rio principal, a água vai ficando mais volumosa e seguindo em direção ao mar, né? Então, existe um momento certo para se unir, quem chega atrasado sofre infortúnio porque perde o momento. As linhas, como eu disse, descrevem diferentes situações nesse processo de se unir. Na primeira linha, o processo ainda está se iniciando. O jarro cheio é um gesto de generosidade e hospitalidade ao receber visitantes, porque ele é um cântaro, né? Ele poderia ser interpretado como um jarro de vinho que você oferece a convidados que chegam na sua casa. A natureza yin da linha sugere nutrir relações e ser receptiva com quem chega. O trigrama Kuhn corresponde ao jarro de barro, né? Segundo a explicação de Huang e do Wilhelm. Né? Por que essa linha se refere a um jarro de barro? Porque o trigrama terra fala também do barro e fala de algo que contém, né? De um recipiente. A 2ª linha é central e correta, ela se corresponde com a 5ª linha, também central e correta, indicando 2 pessoas equilibradas e sinceras. E se existe uma conexão de coração entre ambas, haverá boa fortuna. Mas como elas estão distantes, a associação entre elas se expressa de maneira discreta, como seria no contexto da China antiga, se o rei tem predileção por um funcionário de baixo escalão, mas não funcionário da corte, e que não pode ter acesso diretamente a ele. Então ele fica de longe, né? Tem alguma simpatia, alguma ajuda que acontece, o rei gosta dessa pessoa, a respeita, mas ela não pode simplesmente entrar na corte, passar pelos ministros para ir falar com o rei. Então tem uma relação mais discreta, mais do coração e menos dos gestos, né, externamente. A 3ª linha, que está na posição da impulsividade, que ela é a última linha do trígono inferior, só possui relações de solidariedade, proximidade, mas não de correspondência. Porque, para ela ter uma relação de correspondência, a 6ª linha tinha que ser yang. Por isso, existe uma advertência sobre se unir com pessoas erradas, porque o caractere fei se refere a um bandido, também uma pessoa inútil, né? Nesse contexto, então, nessa interpretação, as linhas que estão próximas dela, as linhas que estão abaixo, representam pessoas obscuras, pessoas com atitudes inferiores e nocivas, e se a gente se associa a essas pessoas, a gente está se ligando a pessoas que vão nos prejudicar direto ou indiretamente, né? Então,
de todas as linhas desse hexagrama, as piores são a terceira e a sexta, porque a primeira é unir-se com a pessoa errada e a sexta é chegar tarde demais para se unir com quem você deveria. A quarta linha, ela é yin na posição yin, então ela é uma linha correta. Ela não se corresponde com a primeira, porque a primeira também é yin, mas ela tem uma relação de solidariedade legítima com a quinta, que é yang. Então tem uma relação yin e yang com a quinta. Como ela é o ministro, ela se corresponde com o rei, que está acima, né? E na interpretação do mestre Wu, ele diz que a quinta linha tanto pode ser como o seu chefe, o líder do projeto, você está numa posição um pouco inferior, mas você está numa posição alta no projeto, mas você está numa posição um pouco inferior, você não é o líder, como se você fosse o vice, o gerente, você não é o diretor, mas também poderia representar a sua própria consciência, né? A fonte de lucidez, de luminosidade da sua consciência. A quinta linha, que é a única yan do hexagrama, está na posição central, e que é a posição também do rei. Então é um rei sincero, correto, equilibrado, sábio, né? Possivelmente a visibilidade da união evidente se refere a ocupar o topo da montanha, que é a linha superior do trigrama nuclear Gen, que a gente viu antes nos comentários de Confúcio. O mestre Wu explica que essa imagem dos batedores que cercam por três lados e deixam um lado livre é uma orientação para caçadas do rei Yin Tan, da dinastia Yin. Essa dinastia Yin é a mesma dinastia Shang, a dinastia anterior aos Zhou, do rei Wen. Essa estratégia, ela é uma estratégia de caça que permitia que alguns animais escapassem, que o rei não caçasse todos os animais na floresta. Então tem uma dimensão ecológica, né? O Alfred Huang explica de um jeito um pouco diferente, que o rei teria ordenado que houvesse redes em apenas uma direção para permitir a sobrevivência de animais mais rápidos e fortes. Mas em ambos os casos, o sentido é o mesmo, né? Você não fecha todas as direções, você dá espaço para quem não quer se aproximar e ir embora, né? Então, essa atitude do líder sábio, então, é que ele deixa as pessoas livres para se aproximarem ou seguirem ou não, né? E o Alfred Huang associa a expressão sublime fidelidade contínua, que estava no verso da decisão, ao caráter dessa linha. Essa é a linha que tem essa sublime firmeza de caráter que não se abala, inabalável, né? Constante. A sexta linha representa o final do processo de união e representa alguém que ficou à margem do processo, né? O processo aqui é representado pelo 9 na quinta, liderando as quatro linhas. E a sexta, então, é a linha que fica de fora, que não se junta ao grupo. Por isso, ela sofre um infortúnio. E o Juan comenta também que é alguém que vai além do limite conveniente. Aqui terminam minhas explicações. Eu estou deixando na filmagem também uma visão dos slides. Eu vou interromper agora a projeção e vou liberar a câmera de vocês. Agora é a hora da gente conversar. E aí eu peço, né, eu acho mais agradável, quem vai fazer pergunta, quem vai falar, por favor, abrir a câmera, a não ser que você esteja numa situação pública em que isso não é possível, privada. Quem quer começar? Paula. Sim, áudio. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Olha só, você comentou que, assim, antes da explicação mesmo do hexagrama, você já tinha falado, e uma coisa que eu já tinha ouvido, que a água, ela remete a perigo. E aí, nesse final, você também estava explicando sobre essa questão do porquê que a água, ela tem essa conotação do perigo. E eu não entendi muito bem. Você pode Então, explicar? o que acontece? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, o que é o trigrama Kan? Ele é um rio Sim, correndo. Pense tá. que essa imagem é uma imagem pré-histórica de uma era que não tinha ponte. Então, atravessar um rio é um perigo. E outra coisa, o rio vai correndo e as pessoas observando a natureza. Ele vai cavando um abismo. Então, daqui a pouco você tem um cânion, um desfiladeiro, o rio está lá embaixo, tem um abismo para você atravessar. Então, Uhum. por isso o trigrama Kan representa perigo. Mas também pelo seguinte, a água corrente parece suave, mas é forte. Então, esse é o perigo também. Você não tem medida do yang.
parece macio, mas é duro. Então, a pessoa pode se afogar, pode ser arrastada, pode ter um bicho lá dentro, pode ter uma pedra, assim, pode ter várias coisas quando a gente está lidando com água corrente que é perigoso. Então, a água é um símbolo de perigo e por isso também nas associações do Confúcio tem essa ideia da emboscada, porque tem um yang que surge do nada, né? Tem uma ameaça, uma força que surge do nada, que nos pega de surpresa, né? Por isso também, às vezes, o trigrama da água é associado com ladrões, com, nos versos, né? Com saqueadores, com bandidos, porque é uma emboscada, né? Um ataque surpresa, tá? Mas, bom, só para complementar, para Por ver se eu estou favor, entendendo. claro. Mas entendo também que o trigrama, ele, assim, adquire um sentido dependendo do outro trigrama que ele aparece, né? Porque Depende nesse da caso, linha, depende depende da do linha. outro trigrama que ele aparece, depende da relação com os trigramas nucleares, depende do contexto que esse hexagrama representa. É porque, curiosamente, eu fiz um jogo para um amigo meu e saiu esse hexagrama. Ótimo, então nós temos um material para trabalhar hoje. E aí? Quais foram Né? as linhas que saíram? Nenhuma. Bom, então, sinal que ele está num contexto para estabelecer relações de cooperação. E é isso que está rolando por um tempo. Tá? Então, quando a gente tira um hexagrama que não tem nenhuma linha móvel, quer dizer que, cara, a energia está nessa fase por um bom tempo. Não é uma coisa Entendi. que vai mudar rápido. Ele está no momento de estabelecer relações de cooperação. De Foi passar interessante isso, a porque a assim, né, não, pertencer ao não grupo. saiu nenhuma linha móvel mesmo, nenhuma. Né? Significa que a força de mutação é pequena, ou seja, que esse assunto vai se estender por uns tempos. E então isso também, dependendo do contexto, pode ser algo favorável. Eu entendi que é um hexagrama favorável. Em geral, esse hexagrama é favorável, mas qual é o conselho? Não se atrase, você está no momento de fazer, de se unir. Não se atrase. Se você enrolar, quando você chegar, já tem panelinha, as pessoas já se associaram e você ficou de fora. Já tem um acordo, já tem um projeto, já tem alianças e você não participou das negociações que compuseram essa rede. Você está marginalizado do processo. Então, o conselho nesse hexagrama são vários, né? Se a gente volta ao verso da decisão, é fundamentalmente uma situação favorável, mas a gente tem que se manter firme com os nossos valores e usar nosso discernimento para saber com quem a gente quer se associar, porque pode ser uma roubada. Você entra para uma Sim, quadrilha, entendeu? Para uma gangue. sim, Então, pode ser uma sim. roubada se associar, não é necessariamente bom. Mas se você quer se associar e você está sendo fiel aos seus valores, é um bom grupo, tem um momento certo para estar lá. Se você demora muito para se aproximar das pessoas, você perde esse momento e perde a oportunidade. Tá? O Certo. sentido mais amplo é esse. Tá. Mas, por exemplo, não foi o caso do seu amigo, suponho, mas, por exemplo, se fosse uma pessoa que está numa situação de paquera e ela tira esse hexagrama, o hexagrama está falando do timing. Se você demorar muito Hum, para se declarar para dar em cima da pessoa, ela vai ter outra pessoa lá e não vai rolar mais. Né? Tá falando entendi. assim, tá? Sim, sim, entendi. Então depende do Depois. contexto também, de que trata a união que a pessoa está perguntando, né? Porque o mais óbvio É, aqui é pertencer a uma comunidade, estar começando no ambiente de trabalho ou de estudo, mas poderia ser uma relação, um grupo de amigos, uma relação amorosa. Esse não é um hexagrama que fala de amor, mas se a pessoa pergunta, né? Estou afim dessa pessoa, estou com uma dúvida se o que eu faço e sai esse hexagrama, ele está dizendo, ué, una-se, mas saiba o momento certo de, né? uhum, Tá? ok, É isso. obrigada. Eu tenho outra pergunta, mas eu deixo para a próxima Aí a rodada. gente faz assim. Guarda essa para a próxima, eu dou uma rodada, vejo mais uma pergunta de cada um e depois eu volto na sua segunda pergunta. Acho que assim fica bom. Próximo. Olá, boa noite. Oi, Valéria, tudo bem? Vamos lá. Tudo bem? Vamos lá. Eu queria voltar na escrita sigilar Uhum. e nessa interpretação, nessa consideração que as duas figuras, as duas Estão olhando para a pessoas esquerda. olham, estão olhando para a esquerda e, portanto, é o lado do coração, certo? Coração. Da emoção. Qual a importância, portanto,
do símbolo, né? Qual a importância da emoção nessa união? Porque isso não sei se se Coração não trata é depois. emoção. Coração não, cuidado. Coração não é emoção. Se a gente volta lá no em tudo que a gente sabe de pensamento chinês, é porque para a gente Hum, coração significa, né? hum, Mas coração lá para o chinês, lembrem, coração é o palácio do Shen. O hum, Shen é o imperador. Então é uma união que tem o brilho da consciência, que tem espírito, entendi. entende? Não é Uhum. meramente uma união emocional. Tem, Ela tem espírito, tem entendi. espírito, uma conexão de Uhum. coração. Por isso que tem aquele aforismo chinês que o mestre para mim até explica, né? Aquele dois corações unidos geram uma força tão poderosa que pode romper até o metal. Ele tem uma palestra sobre isso. Hum, É um provérbio chinês, né? hum. Ah, obrigada, legal. Tá? Eu Mas tenho outras, mas vou fazer ping-pong com a Paula, isso eu acho os legal assim. outros. A gente vai fazendo Legal. essa rodada e depois a gente volta nas pessoas que têm a segunda ou terceira pergunta. Mas vamos começar com as que têm a primeira pergunta aí. Tem mais alguém? Hum? Se vocês não tiverem perguntas, aí eu volto para a pergunta delas, gente. Mas se vocês tiverem, agora é a hora. E as perguntas não precisam ser totalmente no tópico do hexagrama de hoje. Pode ser uma coisa da aula passada, né? Tinha uma pergunta, então, antes da gente continuar, eu quero responder uma pergunta da Heloísa da semana passada, que eu disse que eu não sabia a resposta. Ela me perguntou se tinha uma relação entre a consulta com as varetas e o Ratu. Eu olhei o Ratu de novo, eu olhei o método das varetas. Cara, só de ler já me deu um pouco de cansaço. Assim, eu realmente não tenho temperamento para ficar demorando tanto para fazer uma pergunta para o Xing. Assim, não é o meu método favorito, né? Mas as relações numerológicas que estão lá não correspondem ao Ratu. O Ratu são os 10 troncos celestes. Tá? O significado do Ratu são os 10 troncos celestes. É o 5 Yin, 5 Yang. E é o Yin e Yang, é o símbolo do Tai Chi em forma de bolinhas, né? Isso é o Ratu. Os números que tem no método das varetas, que é, né, primeiro tem que dar 8, depois tem que dar 4, né? Tem uma coisa, tem um número, os números que sobram não encaixam no raciocínio do Ratu, que vai de 1 a 10. Não tem nenhuma relação explícita, direta que eu possa ter percebido. Eu li as explicações do método das varetas do Wilhelm, do Alfred Huang, e li também do mestre Wu Zhisheng e li do mestre Liu Timin, que tem uma versão mais simplificada do método da vareta. Não, o Ratu não me parece corresponder. O diagrama do rio, ele é um elemento simbólico do I Ching que tem mais a ver com alquimia taoísta, com astrologia, né? Tem essa relação, né? O mapa do rio é o mapa da Via Láctea, tem uma coisa, é um mapa estelar, né? E tem essa lenda de que o Hantu, antes de ser esse desenho é de um alquimista da dinastia Tang, mas a lenda diz, além de que estava no dorso do cavalo, né, do cavalo dragão e tal, que era um objeto astronômico, tipo um mapa astronômico, que foi destruído na dinastia Jin, sei lá, no começo aí dos impérios chineses, teve um incêndio e o objeto foi destruído, mas que ele era um símbolo de soberania real que tinha um conhecimento astronômico, né? Eu não consegui ver nenhuma relação direta, pode ser só minha ignorância, tá, gente? Mas assim, respondendo à pergunta da Heloísa, até onde eu me entendi, eu não vi nenhuma relação com o mapa do Rio, tá? Então, tá respondido. E aí, pessoal, enquanto isso, vocês que estão aí com a câmera fechada, nenhuma pergunta? Alguma pergunta? Se vocês estiverem numa situação que não dá para abrir a câmera, estão em público, sei lá, não podem ficar falando, dá para escrever no chat também, eu vejo as perguntas, tá? Mas enquanto vocês pensam aí, eu vou passar para a Paula de novo e depois para a Valéria. Uhum. Bora lá. Bezerril, ainda bem que você falou que a gente pode perguntar coisas que não necessariamente são desse Desde hexagrama. que não seja o sexo dos anjos, pode, assim. Se for dentro do Ixim, Poxa, tá. mas como assim? Você não sabe? Tô brincando. Mas assim, uma pergunta é o que que significa? Você falou, você mostrou na imagem as linhas escritas, né? Uma linha com retidão, uma linha sem retidão. O que que significa isso?
Retidão é a coerência entre a natureza da linha e a natureza da posição. As posições ímpares, o ímpar é yang, o par é yin. Se a linha tem a mesma natureza da posição, ela é uma linha com retidão. Se ela tem a natureza oposta da sua posição, é uma linha sem retidão. É só isso. Então, pera, é uma natureza da linha de acordo com a posição, né? Sim. Se a linha é yang, a linha 1, 3 e 5 tem retidão. Se a linha é yin, a linha 2, 4 e 6 tem retidão. Fora dessas duas situações, as linhas não têm retidão porque elas não combinam com a natureza da posição que elas ocupam. Não quer dizer que não ter retidão necessariamente gera infortúnio, tá? Porque quando eu comecei a estudar o Xing, eu fiquei com essa dúvida. Achei, tem retidão, então é lindo, tá ótimo, né? Não tá sempre ótimo. Pode ser, Tá. pode ser ruim, Então, mas por exemplo, se aparece uma linha. Desculpa, te interromper, perdão. não tem problema. Pode terminar. Se aparece, por exemplo, uma linha in na posição 1, é uma linha sem retidão. Uhum. Tá. Se a 1 é yin, ela não tem retidão. Se a 1 é yang, ela tem retidão. É basicamente isso. Mas isso não tem um significado específico, assim. Não, isso vai ter um significado porque dependendo do contexto, você não ter retidão é mais grave. Dependendo do contexto da posição que você ocupa, pode ser mais grave, né? Por Tá. exemplo, a Já tem linha uma 1 tendência a ter uma questão ali depende do dialética. contexto do hexagrama, mas assim, em princípio era para as linhas com retidão serem mais favoráveis, mas não é sempre assim, porque depende da natureza do hexagrama. Por exemplo, essa primeira linha aqui, ela não tem retidão, mas a linha 1 é café com leite, sabe? Porque Uhum. ela é a linha da pessoa imatura, é a linha do começo do processo. Ainda está começando, ainda dá tempo de corrigir, dá para esperar. A primeira linha, tipo, a coisa está aparecendo no horizonte. Então, não é uma linha tão crucial. A terceira linha, muitas vezes, é uma linha mais problemática, porque ela está agoniada, ela quer avançar. E nem sempre é aconselhável. A sexta linha é a linha do fim. Então, se você sabe terminar, tá bem. Mas se você não sabe, pode ser ruim. Então, depende, sabe? Ok? Ok, obrigada. Respondido? Antes de eu passar para a Valéria, tem uma pergunta aqui no chat da Gerlane. Segundo sua prática, quando sai esse hexagrama, você pode jogar mais uma vez? Isso é recomendável? Uma escolha de quem está perguntando. Eu, na verdade, não seguiria o conselho do Wilhelm. Em chinês não está escrito exatamente isso. O Alfred Huang critica essa interpretação de consultar mais uma vez. O mestre Wu diz outra coisa, que é oráculo primordial, né? Então eu não recomendaria jogar de novo, não, tá? Na verdade, assim, talvez o que a gente tem que verificar é eu tenho uma fidelidade contínua, sublime fidelidade contínua, eu sou uma pessoa firme, eu tenho um bom caráter, tenho princípios, não me abalo, sou estável. Se eu tenho essas qualidades, eu sou a pessoa indicada para pensar que a união vai trazer boa fortuna, que eu vou escolher bem com quem eu me uno. Mas eu não acho que eu preciso perguntar ao oráculo se eu tenho, eu preciso perguntar a mim mesmo. Eu preciso, na verdade, assim, eu preciso ter desconfiômetro. Que é isso. Normalmente a pessoa que não tem bom caráter jura que tem, né? O cidadão de bem, todo mundo é cidadão de bem, ninguém acha que é um mau cidadão, né? Entende? Então, o problema aqui é o nosso discernimento. O carinha, o Zushi, aquele comentarista não-confuciano, ele várias vezes diz sobre as linhas assim: se o divinador tem essas qualidades, então terá boa fortuna. Só que aí o divinador tem que saber se ele tem essas qualidades. E para isso a gente precisa de um certo nível de maturidade, autoconhecimento, autocrítica, né? Para que a gente possa. Mas eu não recomendo tentar repetir a pergunta. Assim, bom, aí é um pouco a minha posição, tá? Mas eu acho que é. E dá uma sensação de falta de confiança no oráculo ou tentativa de manipulação da resposta. Pessoalmente, assim, sendo bem malvado, cara, o oráculo já respondeu, né? Então, se ele já respondeu, está respondido. A gente não precisa perguntar de novo. E se ele respondeu o que a gente não queria ouvir, a gente precisa ter a coragem de ouvir o que a gente não queria ouvir. Ele respondeu aquilo, foi isso mesmo. Sabe? Eu acho que é mais ou menos assim.
A Valéria. Mas Ah, bis, sim, mas às vamos vezes lá. o oráculo quer falar mais, entendeu? Ele quer falar mais. Eu não sinto que o Não, Xing né? é um oráculo tagarela. Eu sinto que ele diz o que ele tem Tá para bom. dizer. Quando tem muita coisa para o Xing dizer, saem muitas linhas móveis, e aí vira outro hexagrama. Aí você tem dois hexagramas para trabalhar. Eu não sinto que ele precisa falar. Tem uma coisa que o Lao Tse diz que eu acho que serve para a gente entender o pensamento chinês. O Lao Tse tem um verso que ele diz assim: uma tempestade não dura o dia inteiro. Né? E, na verdade, ele diz primeiro assim: falar pouco é o natural. Né? Uma tempestade não dura o dia inteiro, um vendaval não dura uma hora. Sabe, ele tem uma expressão sobre esses movimentos extremos, né, meteorológicos, e ele usa isso como exemplo para o uso das palavras. Então, né, você vê que é um oráculo bem econômico. Mesmo os textos da dinastia Zhou, cara, acho que o livro inteiro tem 5.000 caracteres, sei lá, tá? Que mais? Pergunta da Valéria, segunda pergunta? Pode ser? Vamos lá. Pode. 9 na quinta, eu queria falar um pouco do governante. Tem uma coisa que me chama a atenção, e eu não sei se é interpretação, você leu as diferentes traduções, Uhum. e naquela passagem em que se fala que o povo não precisa saber, Não eu precisa vou ser com advertido. não precisa ser advertido. E o precisar é vamos poupar o povo? Ou precisar não é desnecessário? Olha só, eu estou aqui com o texto em chinês e vou abrir para você para a gente ter essa Hum, conversa. No texto em chinês, não aparece precisar, aparece um imperativo. Ó, quinta linha, ó, aqui, ó. Iran são as pessoas da cidade ou do feudo, os cidadãos, né? Bujie, não advirta os cidadãos. Não tem verbo precisar. Quem botou precisar são os tradutores. O conselho no oráculo é não advirta os cidadãos. hum, E aí toda a linha interpretativa do conjunto do verso da quinta linha é você deixa as pessoas se aproximarem. Quem não quer se aproximar, que vá embora. A liderança é natural. É o seu carisma, a sua retidão, que vai atrair pessoas que querem se unir a você e você vai guiá-las. As que não querem, você deixa que elas partam. uhum. Então você não fica dando ordem. Tem uma liderança natural. Você tem retidão, você tem carisma, você está na posição privilegiada, no alto da montanha, você é equilibrado, você é central, e as pessoas reconhecem, aquelas pessoas que têm que ser lideradas por você reconhecem essa qualidade e elas vão te seguir. Maravilha. E Bem a que não taoísta. reconhece, falou valeu. Você não falou valeu, né? Deixa ela embora. Perfeito. Maravilha. Tá bom? Super Então, claro. Obrigada. vale a pena a gente voltar nos textos em chinês. É por isso que eu estou falando, a tradução do Wilhelm é respeitável. O cara é um cara estudioso, ele leu no chinês, ele tinha mestre confuciano, tudo isso. Ele leu o Zuxi, ele leu o Shangyi. Mas tem palavra demais. Hum. Tem uma E coisa muda na Maria. muito, né? Tanto que na minha cabeça ficou ressoando se quase outra história, né? Pois Agora é, que você falou, por faz isso que todo eu gosto de sentido. ler no chinês, porque é mais Uhum, econômico, mais nebuloso, depende mais da nossa intuição contextual quando a gente usa, e, e não é tão moralista, sabe? hum. Obrigada, era Tá? isso. Pronto. Uhum. Que mais? Que mais, gente? Encerramos por hoje, está todo mundo satisfeito? João, Gerlane, Carlos, Léo, alguma outra coisa? Paula, você ainda tem perguntas? Valéria, você ainda tem mais perguntas? Eu estou disponível. João? Hoje eu estou meio disperso, assim, não. Estava aqui lutando para acompanhar, mas aí não deu nem para formular nenhuma pergunta, nenhuma Tudo bem, dúvida. tudo bem. Mas chegou no fim da aula, deu para ter uma ideia geral do hexagrama? Ficou muito. Deu sim, né? Beleza. O que chamou mais atenção é que
acho que todos os hexagramas, você vai estar trabalhando nessa, né, caminhando nessas polaridades, né? Sim, Mesmo que esteja escrito lá união, tem que ficar atento porque tem algumas situações que a própria união não é, vamos favorável. dizer, não tem esse aspecto positivo, né? É, Para a gente ocidental, acho que a palavra união automaticamente parece bom, né? é, já é um Uhum. milagre, né? Sim, sim, é verdade. É, a gente tem que entender nesse pensamento chinês assim que o hexagrama é uma cena, a linha é o papel que você ocupa nessa cena, ou a posição, o momento, assim, ou é um momento no tempo desse processo, ou é o papel que você está ocupando nessa situação. Dependendo como você ocupa essa posição, pode não ser a melhor coisa. Então tem isso, né? E aí o intuito do oráculo é sempre dar para a gente a dica, olha, isso não é muito sábio. Ou se você continuar fazendo isso, talvez não vai ser legal. Ou, muito bem, cuidado, continue assim, mas cuidado com isso aqui. Então tem essa um pouco nessa direção. Assim, o I Ching é um pouco como se fosse a bússola, né? Assim, você está no caminho para você não desviar muito do caminho do meio, né? Ele vai te apontando como mais ou menos manter esse movimento, mas na rota, assim, sem sair do trilho, né? Um pouco assim. E também não tem essa conotação moralista, né? Ele sempre vai flutuando, né, É, é. Quanto nas mais a gente possibilidades, né, Quanto mais a gente lê de uma maneira taoísta, menos moralismo tem. Quando a gente começa a ficar muito confuciano, pode ser mais moralista. Se você vê, prestar atenção nos comentários do Confúcio, tem mais moralismo, né? Porque ele é um cara moralista, assim, com todo respeito pelo Confúcio, né? Mas o confucionismo é uma filosofia moral. Não é uma filosofia só do você sente o que é o tal, tem regras, sabe? Tem protocolo, assim, tem um manual de procedimento, né? Então, a leitura mais confuciana vai levando nessa direção. e eu acredito que esse moralismo tem uma tendência ao literalismo também, né? Sim, sim. Onde a gente quer Literalismo seguir uma também regra de forma mecânica, falta sabedoria para entender como se aplica isso naquele contexto. e polaridade, né? E aí tem o bem e o mal, isso não é taoísta, né? Os taoístas não pensam nesses termos. Certo. Mesmo eu estando um pouco avoado, eu captei alguma coisa. Perfeito. Não, e depois, como vai ficar gravado, você pode É, assistir mais rever. uma vez, né? Também eu estou engateando, né? Não, tranquilo, um passo de cada vez, daqui a pouco vocês vão ver que vai ficar até meio repetitivo. Tipo, cara, de novo esse cara explicando trigrama, meu Deus. Ou de novo dizendo o que é uma linha com retidão, ou de novo dizendo que a primeira linha é o começo, a sexta é o fim. Mas é aquele kung fu básico, né? Você tem que fazer uns levantamentos de perna e dar uns soco na postura do cavalo todo dia para o seu kung fu ficar bom, sabe? Então não dá para a gente ir só pro complicado, pro avançado, não. A gente E repete os que fundamentos, tem sabe? o aspecto do condicionamento, né? É, Porque nós fomos condicionados, né? sim. Porque nós repetimos um modo, né? Uhum, Não dá para, se fosse um estalo de dedo, seria até melhor, né? Seria bom, né? uhum. Mas não é assim. A nossa natureza não é assim. É, Sempre, toda hora, né? Então a pois é. Aí a repetição gente parece que é vai. o. Não, na verdade a função do estudo é que isso vai ficando mais intuitivo, né? Eu lembro as pessoas, eu já ouvi de algum, o mestre Pailin mesmo, né? De que quanto mais você sabe Xing, menos você joga, né? Aliás, eu acho que isso é uma coisa que eu queria comentar em relação às aulas anteriores. Eu não lembro se eu já falei isso. Então agora eu fiquei com vontade de frisar. A minha advertência no vídeo anterior sobre a necessidade de fazer perguntas pertinentes em momentos importantes é uma advertência para o uso sério do oráculo. Mas existe uma outra coisa que eu chamaria de consulta didática. Eu não sei usar o método, eu não estou acostumado, e aí eu pergunto besteira só para treinar,
só para... É um ensaio, né? Só para treinar, só para eu me familiarizar. Como é que eu escolho acho o hexagrama, como é que eu encontro as linhas, né? Que tipo de pergunta eu faço. Mas esse é um treino, eu sei que não é sério. Mas quando é sério, a gente tem que ser mais criterioso. Quando eu realmente estou perguntando de verdade, eu não pergunto besteira. Agora, quando eu estou treinando, eu posso fazer perguntas de fim didático, até eu ficar amigo do oráculo, me familiarizar com ele. São duas situações distintas que a gente não deve confundir, né? Agora, quando são as decisões da nossa vida cotidiana, eu acho que a gente não deve perguntar de maneira leviana, fútil, né? Mas são duas coisas diferentes. Espero que tenha ficado claro. Beleza? Beleza. Ok. Mais alguém? Paulo ainda tem perguntas? Valéria? Zerou? Valéria, tem mais alguma? Achei super procedente isso que você está falando. Eu fiquei meio grilada mesmo, até pelo respeito, pela relevância da pergunta. Eu falei, eu vou esperar para treinar uma coisa Uhum. relevante, né? Mas achei interessante. Não é perguntar qualquer coisa também, né, José? Mas fazer perguntas é parte do treino, né? Pense na pergunta didática como uma bicicleta com rodinha, Uhum, perfeito. entendeu? Mas quando você vai andar sem rodinha, você presta atenção por onde você está andando, porque daí Senão, você pode cair, sabe? hum, Então é assim. maravilha. Mas a pergunta Nossa. didática é uma pergunta besta. Eu lembro do Antônio me contando, né, o meu Hum, professor, hum, que quando ele estava estudando o Xing, ele fez várias perguntas sobre o mundo. Ele queria saber a resposta do Xing sobre vários assuntos do mundo, como treino, ele se familiarizando com o oráculo. Mas assim, quando você realmente para, eu estou com um dilema na minha vida. O dilema não é se eu quero tomar sorvete de melancia, sabe? O dilema é se eu devo me separar de um casamento que não está feliz, se realmente é pertinente eu fazer mais um doutorado, sabe? Dilemas mais sérios. Se realmente é razoável ter mais um filho, ou como eu deveria lidar com a relação difícil da minha família. Aí são coisas importantes. Mas não, cara, se eu vou sair hoje de azul ou de preto, não, não é. Não é. Pois é, essa pergunta do doutorado é uma pergunta crucial, cara. Você vai meter aí uhum, sua saúde, sua vitalidade, 4 anos da sua vida, talvez a sua sanidade mental. E é importante realmente, né, refletir se isso é bom para você, para o seu caminho. Não é uma pergunta idiota, né? Ou isso, você tem uma carreira que não está feliz, mas é estável. Você paga suas contas, né? Você vive sua vida, você não deve. Faz o que você, assim, mantém uma vida com certa dignidade. Aí você resolve sair do emprego. Por exemplo, eu saí do meu emprego, né? Estou falando de uma coisa que eu fiz. Cara, beleza, mas tem risco. Você tem que saber como sair, você tem que saber para que você claro. vai sair, porque tem consequência, não é assim, não é uma brincadeira. Tipo, você não sai do seu emprego e depois estão lá de braços abertos te esperando. Você saiu, claro, você pode sair de uma forma educada, né, que te permita mudar de ideia, mas não saiu mandando todo mundo na merda, né, mas não é uma coisa fácil. E saiu lindo, a Paula comentou aqui que ela fez a pergunta do doutorado que saiu o caldeirão. E aí, saiu linhas ou nenhuma linha? Não lembro mais, e quando eu tirei eu não sabia ler as linhas, eu só li a interpretação. Tá, Que também não entendi muita coisa, né? Porque eu estava testando ali, mas tá. Aí é aquela história, né? É aquele problema de você perguntar como que chega na Praça da Paz Celestial em Beijing para uma velhinha que só fala chinês e você não fala chinês. E não tem o Google Translate na hora, né? E aí a pessoa te respondeu, ela entendeu, explicou, apontou, e você diz, aham, sorriu, agradeceu, e depois você ficou lá, tá, e agora como eu faço para chegar ali? Que é aquele problema que eu estava comentando com vocês na palestra pública, né? Não basta saber jogar. Jogar as moedas qualquer menino faz. O problema é você sim. entender a resposta. Eu tenho a foto em algum lugar, eu vou resgatar e para poder ver quais foram as linhas móveis. Agora talvez É, vocês me ajudem. quem sabe. Bom, mas agora a decisão já foi tomada, era mais pelo Já fez estudo o mesmo. doutorado, né? Não, não fiz, Já Ah, não tá. fez, né? já não fiz. Agora já não Uma fez. decisão foi tomada, pelo menos nesse semestre, né? Sim, sim. Tá bom. Pois é. Mas aí, isso também, desculpa,
Isso é interessante se vocês estão fazendo consultas, né? E, uau, saiu essa resposta, é o hexagrama de hoje. A gente pode conversar. Fica interessante, né? O que esse hexagrama quer dizer? Puxa, saiu aquela linha, olha que interessante, né? Eu fico bem animado. Eu acho que isso pode ser um exercício bom para a turma. Assim, se a pessoa não se importar, se não sentir que está se expondo de alguma maneira, trazendo a sua pergunta e o seu hexagrama, né? Mas entendendo assim, esse material vai ficar gravado, mas só para a gente, não é público, não é para a gente distribuir, é só para os alunos do curso. Então, eu acho que a gente pode criar algum espaço aqui, né, de uma certa intimidade e confiança que a gente pode discutir as coisas. Claro, não é terapia, né? Não é isso, mas a gente pode falar do que sai, de uma consulta que você fez, para você, para um amigo, né? E às vezes dar um pouquinho de contexto, né? Não dizer nada muito privado, né? Mas assim, um pouquinho de contexto, né? Por exemplo, isso, né? O amigo tirou união. Tá, não precisa me dizer mais, mas assim, você me ajuda a entender melhor para te ajudar na resposta. União com o quê? Né? Ele está querendo casar, ele está querendo entrar no grupo de amigos, ele vai entrar no time de futebol, mudou de emprego, está num emprego novo, mudou de endereço, mudou de cidade, de condomínio, assim, o que aconteceu que é o momento de se unir? Porque daí a gente entende melhor a resposta. Né? Eu não... Claro, tem uma galera que é mais vidente zona, você não precisa falar nada, a pessoa vai adivinhar tudo. Eu uso o Xing como uma ferramenta, eu não tenho pretensões de ser vidente. Eu tenho alguma intuição, mas eu gosto de ter contexto para poder entender melhor o que o oráculo está dizendo, sabe? Claro, se é uma coisa muito íntima, a pessoa não quer comentar, não comente, mas a resposta vai ser vaga e ela vai ter que colar as placas lá, né? Fazer as conexões, né? Enfim. Tá? Mais alguma coisa, gente, por hoje? Estamos satisfeitos? Então, eu aqui me despeço de vocês. Um abraço, até a próxima semana. Fiquem de olho, né? Todo o nosso cronograma já está disponível, então, Uhum. todas Tá bom, as aulas. obrigada. A gente, se eu bem me lembro, a gente tem umas 2 semanas de aula em dezembro. Eu acho que é isso, foi mais ou menos isso que eu programei. 2 semanas de aula em dezembro, e daí começa na segunda semana de janeiro, assim, a gente vai parar o recesso de Natal e Ano Novo e tal, tá? Mas se tiver algum imprevisto, viajei, bati a cabeça, qualquer coisa, eu mando uma mensagem tipo, ó, gente, hoje não vai ter. Mas eu quero cumprir, eu sou um cara muito sistemático, eu quero cumprir esse calendário à risca, tá? Tipo, mesmo se eu viajar no período, se eu não estiver num lugar que é sem internet, eu me disponho a levar meu pendrive com o slide e usar o Zoom de alguém para dar minha aula, tá bom? Tá ótimo. Está onde Obrigada. mesmo o cronograma? Tá no grupo, Tá nos no grupo. arquivos. Ah, E eu acho que, para quem chegou depois, eu mandei no privado das pessoas as 64 hexagramas na ordem de Fuxi e do Rei Wen e o cronograma. Se alguém não encontrar, me mande uma mensagem pessoal que eu encaminho de novo. tá ok. Tá bom? Então é Obrigado. isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Abraço.